nós vamos entrar, se continuarmos com essa velocidade de aumento na demanda de internação hospitalar, principalmente, se não frearmos a transmissão comunitária, pelo menos nos próximos 15 ou 20 dias, nós vamos entrar em um outro colapso. Não vai ser só o colapso de falta de leitos, nós vamos entrar num colapso de falta de insumos básicos, né? De equipamento de proteção individual para os trabalhadores da saúde. Inclusive, o Ministério da Saúde chancelou o envio de máscaras inadequadas para profissionais, para trabalhadores de saúde utilizarem no fronte recentemente, né? Vai faltar anestésico, vai faltar relaxante muscular para permitir a intubação de muitos pacientes, vai faltar uma série de insumos que eles não podem, Fábio, ser, digamos, abastecidos de um dia para o outro. Por quê? Os contratos, as licitações, eles têm todos um limite, né? A produção industrial, a disponibilidade, a reserva que os distribuidores têm em relação a esse tipo de material não cabe dentro desse tipo de demanda explosiva por consumo de material médico hospitalar que nós estamos vendo no Brasil há mais de 3 semanas seguidas. E se esse número continuar aumentando, nós vamos chegar nesse momento que eu estou falando para você, Fábio. Nós vamos literalmente transformar o Brasil, aí sim, completamente numa grande Manaus. Porque lá em Manaus também faltou equipamento de proteção individual, faltou anestésico, faltou oxigênio, que morreu gente por asfixia dentro dos hospitais. Fábio, respondendo a tua pergunta, né, em relação ao oxigênio, eu lembro que você fez essa pergunta agora há pouco. Hoje em Manaus nós não temos esse problema. Nós recebemos várias usinas, instalamos, inclusive o governo do estado do Amazonas está mandando cilindros de oxigênio para outros estados nesse momento, e nós vamos ter, provavelmente, outras cidades do Brasil com esse problema de oxigênio e, principalmente, de insumos médicos hospitalares essenciais para a manutenção da vida em contexto hospitalar. Nós temos uma situação difícil, né? Essa estatística média que nós temos de que aproximadamente 66%, 60%, 70% dos pacientes que entram em leito de UTI entubados vão a óbitos, ele varia muito, como a professora Margarete falou, e esse número aumenta em momentos de crise. Tá? Eu queria dar um exemplo aqui para você de novo, de Manaus, que lá em Manaus, em novembro de 2020, mais ou menos, nós tínhamos aproximadamente 350 leitos de UTI para todo o estado do Amazonas, para uma população de aproximadamente 2 milhões e 200 de habitantes. A professora Margarete é especialista no assunto, ela com certeza vai poder nos dar uma sopinha aí privilegiada da interpretação desse dado, que não é muito meu forte, né? Mas é um número muito pequeno, né? E que ele aumentou, Fábio, de 350 leitos em novembro para aproximadamente 1.300 leitos no final de janeiro de 2020. Isso, do ponto de vista operacional, é possível. Mas, do ponto de vista prático, Fábio, nos mostra um problema muito sério. Você adaptou, você improvisou leito, você improvisou profissional para dar assistência de terapia intensiva para um paciente que eles não têm treinamento. Hoje, vou dar outro exemplo de Manaus que vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses no Brasil afora, e você com certeza vai me chamar para comentar esse assunto. O trabalho de recuperação, de reabilitação respiratória das vítimas que conseguiram se recuperar de Covid-19. Esse é um trabalho feito exclusivamente pelo fisioterapeuta especializado em reabilitação pulmonar, cardiopulmonar, em muitos casos, porque a Covid também causa lesão no tecido coronariano, né? Então, esse tipo de situação, hoje em Manaus, tem feito com que fisioterapeutas sem a menor formação, sem a menor certificação para reabilitarem pacientes adoecidos, com seu parênquima pulmonar lesionado por conta da Covid, eles estão sendo obrigados a fazer esse trabalho. Então, esse é um outro problema que vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses. A gente chama isso de efeito residual da epidemia. Então, é uma situação, Fábio, muito ruim, é uma situação desfavorável ainda em Manaus, e nesse momento nós estamos vendo o governador do estado do Amazonas aprofundar as medidas de distanciamento físico na cidade. Ele não está satisfeito com a parceria que ele fez com o ex-ministro Pazuello, né, de enviar
centenas de pacientes, foram mais de 600 pacientes, Fábio Panuzzi e professora Margarete, enviados para todo o Brasil, provavelmente infectados com essa nova variante, com a variante P1. Eu fui, inclusive, criticado por algumas pessoas, dizendo, não, Jéssica, mas esse envio aí seguiu os protocolos, e mesmo que essas pessoas tivessem enviados, isso não seria, enviados contaminados com a P1, isso não seria suficiente para causar essas epidemias. Eu digo, olha, então você não sabe o que você está falando, né? Porque toda epidemia de doença infecciosa começa com um caso índice. Você não precisa ter 1000 casos para iniciar uma epidemia, você precisa de um caso. Esse um caso vai infectar outro caso, que vai infectar outro, que vai infectar outro, e daqui a pouco você atinge RT de 2, 3 para cada paciente infectado. Ou seja, cada paciente infectado vai conseguir infectar mais 3. E desses 3 vão conseguir infectar mais 9 e assim por diante. Então, é uma situação que nós temos que lembrar disso, né, que o governo do Amazonas fez isso, o governo federal fechou os olhos, enviando esses pacientes para o Brasil inteiro, e pior, Fábio, não aumentou a fiscalização em portos, aeroportos, em rodoviárias, e continuamos tendo um fluxo livre, um fluxo contínuo de gente do Amazonas para outros estados. Agora é tarde, né? Então, eu só queria lembrar esse detalhe para vocês, de que esse mesmo governador irresponsável que nós temos no Amazonas está flexibilizando as medidas de distanciamento físico hoje e está pedindo, está chamando o recrudescimento da segunda onda de Covid-19 em Manaus. Foi o mesmo governador que, em parceria com o ministro Pazuello, enviou mais de 600 pacientes possivelmente contaminados para outros estados. Assim, mas tem os protocolos. Protocolo é protocolo, uma coisa é o que você diz no papel e outra coisa é o que acontece. E não foram só os pacientes, tá? Você fala em mais de 600 pacientes, mas tem os acompanhantes do paciente provavelmente infectados. Então, dobra esse número aí para pelo menos 1.200 pessoas enviadas para outros lugares do Brasil, provavelmente com essa nova variante. E, coincidência ou não, o caos que nós estamos vendo no Brasil hoje, ele acontece mais ou menos 6 a 8 semanas depois do caos em Manaus. Então, tem um nexo temporal aí que fortalece essa nossa hipótese dessa disseminação da P1 ter sido ocasionada pela falta de habilidade técnica, pela falta de conhecimento técnico e pela irresponsável atitude desse governo federal de não fazer um bloqueio sanitário rigoroso em Manaus. E foi por isso, Fábio, que nós pedimos a presença de observadores internacionais da Organização Mundial da Saúde, dos Direitos Humanos da ONU, no Brasil, porque eu sabia, lá em janeiro de 2021, reafirmei isso em fevereiro de 2021, tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como na 46ª Assembleia da Organização das Nações Unidas, que nós estávamos sendo administrados por gente incompetente e, acima de tudo, irresponsável, que não pode continuar na gestão desse país. Ou nós paramos de nos enganar de que a condução da epidemia vai mudar trocando o ministro da Saúde, ou nós, de uma vez por todas, admitimos que o problema não é o ministro da Saúde, não é o nosso plano, e sim o presidente da República. Enquanto nós não tirarmos esse presidente da República, afastarmos ele da presidência, nós seguiremos tendo problemas com a epidemia de Covid-19, Fábio.